Bom, pessoal, e agora, com parênteses e sem parênteses, qual seria a diferença? Coloquei já aqui dois exemplos para a gente partir a partir deles, tá? O primeiro, a gente tem aqui menos 2 entre parênteses elevado ao cubo e menos 2 sem parênteses elevado ao cubo. Nós vamos imaginar que o parênteses é como se fosse uma sacolinha que segura tudo junto. Então, quando eu tenho aqui menos 2 elevado ao cubo entre parênteses, o que está elevado ao cubo é tudo que está dentro da sacolinha, tá? Então, o menos 2 está elevado ao cubo, todo ele, o parênteses todo. E aí, nós vamos fazer a potência normal. Como a base é negativa e o expoente é ímpar, nosso resultado vai ser negativo e a multiplicação é sequencial. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ah, mas e aqui que não tem parênteses? Bom, como aqui não tem parênteses, significa que a única coisa que está elevada ao expoente é o número 2. Portanto, o sinal de menos não está elevado ao cubo. Então, eu vou manter o sinal de menos e eu vou fazer a operação apenas entre o número, a base, o fator numérico. Então, aqui neste caso, como eu tenho um sinal de menos multiplicando sinais positivos, o resultado permanece sendo negativo. E aí, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ah, mas deu o mesmo resultado. Não importa, aqui deu o mesmo resultado porque nós estamos falando de base negativa com expoente ímpar. Porque se eu tivesse aqui dado como exemplo o menos 2 ao quadrado e o menos 2 ao quadrado, isso seria diferente. Por quê? Menos 2 entre parênteses ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, né? Então, aqui nós temos o menos com o menos, né? Uma base negativa com expoente par, que vai dar um resultado positivo, e 2 vezes 2, 4. Enquanto que aqui, o menos permanece, a gente não faz parte dos fatores, o menos não faz parte dos fatores, apenas o número 2. Então, aqui, neste caso, o resultado seria menos 4, e 1 é o oposto do outro, né? 4 positivo é o oposto de 4 negativo. Agora, aqui, quando se trata de fração, mesmo processo. Se eu tenho aqui 2 quintos e eu tenho um expoente aqui, eu tenho que me atentar ao que está elevado a esse expoente. Aqui não é a fração toda que está elevada ao expoente, é apenas o numerador está elevado ao expoente, o denominador não. Então, aqui, quando eu for fazer essa operação, o 5, que é o denominador, eu mantenho, e aí eu desenvolvo a potência apenas no numerador. Então, 2 vezes 2, 4 quintos. Enquanto que aqui, quando eu tenho a potência no parênteses, toda a fração está elevada ao expoente. Então, eu tenho aqui o 2 quintos multiplicando o próprio 2 quintos. E aí, potência de fração multiplica numerador com numerador, resposta vai em cima, 2 vezes 2, 4. Multiplica denominador com denominador, 5 vezes 5, 25, e aí nós temos o resultado final, que é completamente diferente do anterior, certo? Então, o parênteses, ele me diz o que está elevado a essa potência. É como se fosse uma sacolinha segurando tudo junto. Então, nesse caso, a sacolinha está segurando tanto o numerador quanto o denominador na potência. Por isso, ambos estão elevados ao expoente, enquanto que aqui, sem o parênteses, a gente não tem o denominador também na potência. Certo, pessoal? Agora, os expoentes especiais. Bom, expoente 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 é o próprio 2. 1000 elevado a 1 é o próprio 1000. 0,563 elevado a 1 é 0,563. Não importa qual seja a base, sempre que o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Expoente 0. Qualquer número elevado a 0, o resultado é o número 1.
Então, 2 elevado a 0, 1. 1000 elevado a 0, 1. 0,563 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. Não importa se é positivo, negativo, inteiro, fracionário, decimal, sempre que o expoente for 0, o resultado da potência é 1. E aí nós temos aqui os dois expoentes, o 2 e o 3, que têm nomes específicos, né? Todas as vezes que a gente tiver um expoente 2, nós dizemos ao quadrado. E todas as vezes que nós tivermos o expoente 3, dizemos ao cubo. Então, são nomes específicos, tá? Podemos dizer elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado, elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, certo? Qualquer dúvida, chama!